Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário no livro do profeta Ezequiel. Contém 48 capítulos, 1273 versos. É o quarto livro da quarta sessão, chamada Profetas Maiores: Isaías, Jeremias, livro de Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel nas nossas Bíblias. E depois nós teremos os 12 profetas que chamam menores por causa do período de ministério deles. No livro de Ezequiel, a última sessão, capítulo 40 a 48, aponta para o templo milenial. Essa visão, Ezequiel é chamado profeta das visões, e essa visão, Ezequiel, de um templo, é de um templo ideal, de uma cidade, uma terra, como ele vai descrever no capítulo 40 a 48, e constitui uma contrapartida para a visão do capítulo 8 a 11, onde ele viu a abominação no templo e a glória do Senhor partindo, mas agora a glória do Senhor volta. Em caso, ele é levado a uma excursão pela estrutura, sendo que a visão anterior ele descobre as abominações e adoração pervertida. Mas nessa visão final, tudo está pronto para a morada eterna da glória do Deus de Israel. Os capítulos 8 a 10, a maior parte do movimento está sobre a estrutura, a porta do norte. Finalmente centra-se no altar principal, a partir de cujo ponto central os anjos exterminadores começariam o seu trabalho, Ezequiel 9:6. Nessa visão final da excursão de Ezequiel, ele começa e termina no portão do leste e do oriente, por onde vem a glória, e passa pelos mesmos locais que havia visto no capítulo 8 a 11, e ao terminar o percurso, ele está novamente do lado de fora do portão principal, o portão oriental, que é leste, quando sente a aproximação da glória de Deus voltar, da mesma maneira como Ezequiel havia ido embora. Capítulo 40 a 42 dá muita descrição do templo. Eu mostrei essa planta para você ter uma ideia. Agora eu quero mostrar algumas imagens, não é? Claro que essas imagens não são perfeitas, são desenhistas, mas que mostram como seria esse templo de Ezequiel, de 3 andares, algo glorioso dessa forma. Essa é uma imagem. Vou mostrar outra imagem, outra descrição dos pilares, como seria, dos caminhos, conforme nós vimos nessa descrição. Às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, aí você pode ver essa imagem, e essa é a descrição do templo de lado. Essas subia, escadas pelo templo, quartos anteriores, janelas, essa descrição. Aqui outra descrição olhando de cima as áreas, os quartos do templo, e finalmente uma imagem da mesma coisa de forma um pouco diferenciada, não é? Essa seria a imagem do templo de Ezequiel. Claro que nenhuma imagem aqui é perfeita devido às descrições que nós vemos no capítulo 40 a 42, mas esse seria o templo da época milenial. Sempre importante estudar as escrituras e ver, porque Ezequiel dá muitos detalhes aqui. Vamos agora ao capítulo 43. Parece que a restauração do templo e volta a glória do Senhor ao templo. Provavelmente as partes mais difíceis de interpretação de Ezequiel são as múltiplas referências aos sacrifícios, que seriam oferecidos no templo durante o milênio. Essa é a grande dificuldade, porque o sacrifício de Cristo diz que ele fez uma vez pelo pecado de todos. Se Cristo cumpriu todo o sacrifício quando morreu crucificado, surge então a pergunta, e os comentaristas, dificuldade deles, qual a razão então da repetição contínua durante essa era milenial? 2 respostas são dadas como possíveis causas. A primeira
é que essas referências de sacrifício são simbólicas, representando sacrifícios espirituais. Quem sabe Ezequiel teria salientado esse aspecto, porque era a única forma de louvar que ele conhecia. É o caso também de sua predição sobre Gog e Magog, onde ele declara que a batalha seria travada com espada, lanças, arcos e flechas, quando tal batalha, se for nos últimos dias, será travada com artes modernas, não é? Armas modernas, como tanques, mísseis, e, enfim. Mas, claro, Ezequiel está mencionando o que ele conhecia na época. Então, a Bíblia também respeita uma linguagem da época. E a mesma coisa pode se aplicar ao templo. Os sacrifícios, porque ele conhecia, o sacrifício pelo pecado era com animais. A segunda resposta que os comentaristas dão é que talvez a mais própria é que esses sacrifícios seriam oferecidos como memoriais à morte de Jesus, que assim como os sacrifícios anterior apontava para o sacrifício perfeito, agora esses sacrifícios serviriam como memoriais àquilo que Jesus fez por nós. Da mesma forma que a Santa Ceia é um memorial da sacrifício de Cristo, né? Todas as vezes que nós pegamos o pão e bebemos o cálice, lembramos esse sacrifício supremo do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. Jesus disse: está consumado, foi realizada a obra, cumprido, e o que os holocaustos não podiam efetuar, conforme o livro de Hebreus nos diz, que era impossível que sacrifício de sangue de touro ou bode retirasse o pecado, mas o sacrifício de Cristo fez. Sendo dessa forma, eles seriam somente memoriais, sem poder nenhum redentor. Quis que essas coisas no milênio continuarão exclusivamente para os judeus, que só então compreenderão seu pleno significado. Então vamos ao capítulo 43, eu espero ter explicado um pouco a sacrifício pelo pecado, esse é o templo milenial, o porquê disso. Vamos então ao capítulo, você pode buscar mais respostas, o propósito daqui não é te dar uma resposta final, mas te apontar para que você também pesquise mais, amém? Caso essas duas respostas não satisfez a sua curiosidade, não é? Sempre bom estudar as Escrituras, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que me intensificam. Capítulo 43, a restauração do templo, a glória do Senhor. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. É sempre essa porta, é a principal da entrada e saída. E agora, aqui que é o mais importante do templo, não era só a descrição. Verso 2, e eis que a glória do Deus de Israel vinha. Aqui está a glória de Deus voltando para o templo. Caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Muitos apontam para essa glória como Cristo glorificado. No capítulo 1 do Apocalipse, diz que a sua voz era como voz de muitas águas. E a terra resplandeceu, um grande clarão na terra, por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram as visões com a que eu vi junto ao rio de Quebar e caí sobre o meu rosto. Aqui Ezequiel aponta duas visões. Uma do capítulo 8, quando ele veio aqueles varões para a destruição da cidade, e a outra junto ao rio de Quebar, da glória do primeiro capítulo. Então essas visões estão interligadas. É difícil entender a visão do capítulo 43 se você também não entender a do 1 e a do 8. E a glória do Senhor, e aqui é o ponto, a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está a porta do lado do Oriente. A glória entrando pelo templo. Interessante, hoje Jerusalém, esse portão oriental está fechado com tijolos, mas quando Cristo vier, ele irá entrar por essa porta. Diz no livro do profeta Zacarias que ele vem sobre o Monte das Oliveiras. Atos 1 diz que ele subiu do monte, do mesmo jeito que ele subiu, ele retorna e ele vai entrar na cidade.
também quando ele entrou na entrada triunfal, foi por esse portão que Jesus veio montado num jumento, entrou por esse portão na cidade de Jerusalém, na sua primeira vinda. Então esse capítulo 43, 4 é claro em descrever a entrada por onde ele vai entrar e a glória do Senhor, não é? Então nós vemos a manifestação dessa glória. Essa manifestação da glória manifesta-se na obra da criação. A obra da criação, os céus proclamam a tua glória. Manifesta também a glória do Senhor na peregrinação de Israel pelo deserto, naqueles 40 anos. Nós vemos também a manifestação na dedicação do templo de Salomão pela nuvem. A nuvem que estava no deserto, também a nuvem cobriu o templo de Salomão. Vemos na visão de Isaías, no capítulo 6, a glória do Senhor se enchendo o séquito dele. Nas visões de Ezequiel, vemos também essa glória no Monte da Transfiguração, quando Cristo apareceu a Moisés, ele se transfigurou. E vemos concedida também a João, no Apocalipse 1, a visão do Cristo glorificado. Continuando, levou-me o Espírito e me levou ao átrio interior. No átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então a glória veio, entrou e encheu o templo. Oh, como é maravilhoso quando a glória desce, quando a glória chega, não é? E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim. O que torna o templo glorioso não é a arquitetura que nós vemos no capítulo 40, 42, mas sim no capítulo 43, a glória do Senhor. E me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono. Olha só, Deus declarando que esse templo glorioso é o lugar do meu trono. Por isso que muitos dizem que Cristo reinará do templo. Esse é o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde ele põe os seus pés, e a terra onde ele põe os pés é santa, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Olha o templo maravilhoso. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, o meu nome santo, nem ele, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. Será o glorioso, ele reinando do templo, não é? E ninguém mais vai profanar, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, parede da separação, né? E contaminar o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres do seu rei, e habitarei no meio deles para sempre. Antes dele ter uma habitação eterna, tinha que ser lançado todos os cadáveres de rei, todo o pecado, toda a prostituição, todo o pecado, porque Deus é santo. Agora vemos a restauração do templo e o altar dos holocaustos. Novamente, o comentário é que essa restauração ou aponta para o memorial da morte de Cristo, ou elas são simbólicas. Essa que é: tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, essa casa, para que envergonhe das suas maldades, e servirá de modelo. A casa era gloriosa, ele deveria mostrar e falar, não é? Ezequiel devia fazer. E isso servia também para aqueles que estavam cativos, pensando: o templo foi destruído, o que aconteceu? Então, ao mostrar essa planta, ao explicar dessa planta para os filhos de Israel, iria servir para eles esse modelo. Modelo do quê? Que o templo seria reconstruído, que os sacrifícios seriam restaurados e que o Senhor voltaria a habitar ali a sua glória. Envergonhando eles de tudo quanto fizeram, eles iam se envergonhar, lembrar dos seus pecados, fazer-lhe saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isso aos seus olhos, para que guardem,
toda essa forma e todos os seus estatutos e os cumpra. Então, foi dado a planta de como eles deveriam fazer o templo. Eles pegam toda essa planta para que eles soubessem. Zorobabel não seguiu a planta de Ezequiel, acabou fazendo um tempo um pouco diferente. Herodes tentou reformar. O que sobra, que esse templo será durante o milênio, porque a palavra de Deus deve ser cumprida. Verso 12, essa é a lei da casa, sobre o cume do monte, aqui é o monte, né? O monte Moriá, que é montado o templo, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a lei da casa do Senhor. Atualmente, Jerusalém tem lá a mesquita de Omar, tem um monte de prédio, o que sugere que haverá uma limpeza em tudo aquilo, né? Quem sabe, durante a grande tribulação, vai haver guerra, vai haver quedas, vai haver, e Cristo vem para por fim a grande tribulação e restabelece mais uma vez a reconstrução. Como nós dissemos, Jerusalém já foi destruída 17 vezes, reconstruída 18, parece que vai ser destruída mais uma durante a grande tribulação, para que durante o milênio seja reconstruída uma outra vez. Essas são as medidas do altar por côvados. O côvado é um côvado de 4 dedos, esse côvado aqui é côvado de 4 dedos, não é? A parte interior será um côvado de altura, um côvado de largura e a sua borda com todo o seu contorno e 1 palmo que está à base do altar. Do fundo desde a terra até a listra de baixo, 2 côvados, e da largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. Essas são as medidas do altar. E o aréu de 4 côvados, e desde o Ariel significa leão de Deus, até em cima havia 4 chifres. Volta os chifres, né, símbolos de poder. E o Ariel aqui é a casa, leão, né? Ariel, leão de Deus, é o sentido. Terá 12 côvados de comprimento, 6 metros, e 12 de larguras quadrado dos 4 lados. E a listra, 14 côvados de comprimento, as medidas continuam sendo dadas, e 14 de largura nos seus 4 lados, quadrangular, e ao redor dele um meio côvado, e o fundo dela um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente, os degraus do Ariel, é o altar, essas aqui as medidas do altar. E me diz, filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, esses são os estatutos do altar. O altar eles também deveriam seguir no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto, e para espalharem sobre ele sangue. As medidas são dadas. E os sacerdotes, levitas, que são da semente de Sadoc, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado. Não é? Aqui volta Ezequiel descrevendo expiação do pecado, que é aquela pergunta que nós já comentamos, se Cristo expiou o pecado, para que expiação do pecado, não é? Talvez é um memorial do sacrifício de Cristo, ou está falando de forma metafórica ou simbólica, o Ezequiel trazendo para os cativos que seria restituído o sacrifício. O templo seria reconstruído, a glória voltaria e restabelecido o sacrifício. E tomarás do seu sangue e porás sobre os 4 ângulos, que era o que eles faziam, e nas 4 esquinas de listra e no contorno ao redor, assim farás purificação, expiação. Depois do sacrifício era colocar nos 4 cantos, não é, do altar, simbolizando a expiação para todos os lados da terra, com seus chifres. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado, aí é o holocausto, no lugar da casa, para isso ordenado fora do santuário, quer dizer, no átrio. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação do altar, como purifica um bezerro, e acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro
sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha. Tudo que era oferecido deveria ser sem mancha, apontando para a santidade, para a perfeição do sacrifício de Cristo. E os oferecerá perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal, era deitado sal sobre eles, e oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, o 7 é um número perfeito, um número profético, e representa uma semana, 7 dias. Durante 7 dias, preparará cada dia um bode para a expiação, então era feito 7 dias contínuo. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Todo animal não podia ter mancha nenhuma. Por 7 dias espiarão o altar, aqui é feita a expiação do altar, e purificarão e assim o consagrarão. Olha a ordem é purificação primeiro, depois assim o consagra. Consagrar, entregar 100% a Deus. E cumprindo eles esses dias, será que é o 8º dia, ali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar, os vossos holocaustos, vossos sacrifícios pacíficos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. 7 dias purificando o altar, no 8º então começava-se o sacrifício dos holocaustos, e eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Vamos ao capítulo 44, a restauração do templo e a reforma no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada, a porta estava fechada, como hoje o muro está fechado, não é? E disse-me o Senhor, essa porta está fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso estará fechada. Olha que interessante. O Senhor Deus entrou, Jesus na entrada triunfal entrou pelo portão oriental, hoje está fechada, estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe. Olha o príncipe aparecendo, Jesus, o príncipe dos príncipes, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por ele mesmo caminho sairá. Entrará e sairá pela porta. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. A glória encheu, ele caiu, como os sacerdotes não podiam parar em pé, quando Salomão consagrou a casa ao Senhor. E disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. A entrada da casa com as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem vós todas as abominações, ó casa de Israel. O ponto era Deus ser santificado e as abominações pararem. Basta todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos da carne, para estarem no meu santuário. Para estar no santuário não podia ser incircunciso. Paulo foi preso em Atos capítulo 20, 21, por ser acusado de introduzir incircuncisos no santuário. Porquanto chamasse estranhos, circuncisos de coração. Mas aqui a incircuncisão não era da carne, era do coração. E também circuncisos da carne, coração e carne, para estarem no meu santuário, para profanarem a minha casa. No segundo templo, no templo de Jesus, havia uma placa entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres e dos homens. Havia uma placa, até aqui gentil não passa, com risco de apedrejamento,
porque qualquer incircunciso que entrasse profanava-se o templo. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as suas abominações. Não é? Tinha que ser circuncidado de coração e de carne, e não guardasse a ordenança das minhas coisas sagradas. Antes vos constituí a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Daqui o porquê, nesse capítulo 44, 9, a igreja primitiva tinha tanta dificuldade com a circuncisão e queria que os gentios se circuncidassem. Esse é o tema da carta de Paulo aos Gálatas. Mas para Paulo, se a justiça viesse da circuncisão, então era outro evangelho. Não é? Mas aqui está, Ezequiel está escrevendo puramente a judeus, não é? E a necessidade de circuncidar. Circuncisão era um pacto eterno entre Abraão e a sua descendência. Então o judeu é obrigado a circuncidar. Não foi o caso dos gentios, não é? E Paulo foi preso com a acusação de ter introduzido gentios no templo. Mas os levitas, que se apartarem para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Os levitas que foram sacrificar outros deuses se afastaram de Deus. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos da porta. Esses levitas, Deus ainda ia perdoar e deixar eles como porteiro. E servirão a casa, eles degolarão o holocausto, ainda ia servir no átrio, e o sacrifício para o povo, estarão perante ele para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos. Olha só, se profanaram e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Deus levantou a mão, Deus jurou que eles iam levar a sua iniquidade. Esses levitas não qualificaram mais para entrar no lugar santo, somente como porteiros ou ajudar nos holocaustos no átrio. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio. O sacerdócio já era no lugar santo. Nem se chegarão a nenhuma das minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, que é o santo dos santos, mas levarão sobre si sua vergonha e suas abominações que cometeram. Aqui a Bíblia menciona sacerdote entre os povos, que esses sacerdotes eram apontados por Deus para atender a necessidade do povo. Só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Os levitas ficavam no átrio, no pátio da casa, né? Mas o sacerdote entrava para ministrar e o sumo sacerdote no santo dos santos. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa em todo o seu serviço, em tudo que nelas fizer. Eles serviriam para guardar a casa do Senhor, mas os sacerdotes levíticos e os filhos de Sadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servirem, estarão diante de mim para me oferecer a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Somente os sacerdotes poderiam entrar, e esses então serviriam a mesa e guardariam a ordenança. Verso 17, e será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, aqui é no lugar santo, e se vestirem das vestiduras de linho, todos com vestes puras, linho, diz no Apocalipse que as vestes de linho são as obras de justiça dos santos, não se porá lá sobre eles quando servirem nas portas do altar
do átrio interior dentro da casa. O linho fino era guardado só para o lugar do santuário. Do lado de fora eles não usavam esse linho. Coifas de linho estarão sobre sua cabeça e calções de linho, até a roupa interior era importante, estarão sobre seus rins, não se cingirão de modo que lhes venha suor. Não podiam colocar para não suar. O linho é bem leve, não é? E isso causava que eles não suassem, porque até o suor poderia contaminar. E saindo eles do átrio exterior ao povo, no átrio exterior, despirão as suas vestiduras, com que ministram, e as porão nas santas câmaras, daí os vestíbulos, não é? E se vestirão de outras vestes, para que não santifique o povo, estando com as suas vestiduras. É interessante, para que não santifique o povo, estando com as suas vestiduras. Do pátrio para fora havia uma separação clara, não é? Deus estabelece níveis de separação e de santidade. O átrio, lugar santo, é santo. Mas aqui no lugar santo é mais santo, não é? E depois tem o Santíssimo dos Santíssimos, que é mais santo ainda. E a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça, e nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Era proibido bebida forte no átrio interior. Uma das coisas que acredita que Nadab e Abiú morreram é que talvez eles tenham entrado embriagados para queimar fogo estranho. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada. Até o casamento deles deveria ser santo. Não podiam casar nem com uma mulher que foi viúva, porque já pertenceu a outro homem, nem com uma mulher que foi repudiado, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel. Ou viúva que for viúva de sacerdote. Se fosse viúva, teria que ser uma viúva de um sacerdote. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. O ponto de Ezequiel é a distinção entre santo e profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Essa que é a ideia do Antigo Testamento. Ou você era puro ou impuro, ou era santo ou profano. Não é? Era essa visão que eles tinham de pecado ou não pecado. E quando houver pleito, ou seja, houver uma disputa, eles assistirão a ele para o julgarem pelos meus juízos. Os sacerdotes que julgavam a causa o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades. Guardarão os meus sábados e santificarão. Havia o juízo sacerdote, que era acerca das coisas santas, das solenidades, de como deveria ser feito, do puro e o impuro. E havia o juiz do rei, que era quando havia injustiça entre o povo. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta. Era proibido. Daqui você entende a parábola de Jesus em Lucas. Por que o sacerdote passou de largo? Por que o levita passou de largo? E o samaritano, que não tinha nenhuma dessas leis rituais, se aproximou do homem, tratou-lhe as feridas, chamada parábola do bom samaritano. Não é que o samaritano era bom, as ações dele que era boa. Porque se contaminaram somente por pai ou mãe, eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminarão somente por pai ou mãe. Só o pai e a mãe, se morresse o filho ou filha, ou por irmão ou irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. Eles só poderiam se aproximar de um morto se fosse parente, pai, mãe, filho, filha, ou parente, ou de uma pessoa que não tivesse marido, aí podiam se aproximar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. A purificação ainda levava 7 dias de purificação. E no dia que entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo,
oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Está aqui no capítulo 44, verso 27, talvez uma das razões por que o sacrifício é restituído, que Deus é tão santo que até para entrar no santuário eles tinham que se purificar, se santificarem por 7 dias, uma semana inteira, para depois poder entrar no santuário para ministrar. Ou seja, então o sacrifício aqui ele é restabelecido como alvo de santificação novamente. E alguns dizem, mas o sacrifício de Cristo já não santificou, sim. Então, talvez seja um memorial, ou ele está falando de sacrifício simbólico, ou era apenas a linguagem que Ezequiel conhecia na sua época, sem entender a extensão e a dimensão do sacrifício de Cristo, como nós entendemos hoje, não é? Eles terão uma herança, a herança deles, eu serei a sua herança, a herança do salvo, do purificado, é o próprio Senhor. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. É a mesma sorte dos levitas, não é? Eles não tinham herdade ou terra. A herança deles é o Senhor e eles, né? Era essa comunhão, eu sou a possessão deles, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. Tudo que era consagrado para os levitas e sacerdotes. A oferta de manjares, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias, e de todos os primeiros frutos, né, assim que a terra produzia, o reconhecimento de Deus, trazia os primeiros frutos, entregava na casa de Deus, servia para o alimento do sacerdote. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda oferta, as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao seu sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Tem gente que não concorda de um ministro da casa de Deus receber salário, mas Jesus disse, digno é o obreiro do seu salário, e diz que as ofertas pertencem aos sacerdotes, é dada para os sacerdotes. Então quem não dá está roubando a Deus a bênção do sacerdote. Não é? Por isso que a Bíblia trata em Malaquias, roubará o homem a Deus. Não é que o homem pode roubar a Deus, ele rouba a bênção que é pertencente ao sacerdote e traz sobre si maldição por causa disso. Também as primeiras das massas darei ao sacerdote, para que faça repousar aí a bênção sobre a tua casa. Você quer a bênção sobre tua casa? Entrega as tuas ofertas, as tuas primícias na casa de Deus ao sacerdote e vem a bênção sobre a tua casa. E nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Eles não podiam comer coisas que foi devorada pelas feras no campo ou abatidas. O sacerdote só comia coisas santas, coisas consagradas que eram oferecidas no altar do Senhor. Amém? Ezequiel, certamente, capítulo 43 e 44, mostra aqui duas coisas. Primeiro, a restauração do templo e da glória do Senhor. E segundo, a restauração do ministério no santuário e do sacerdote restabelecido. Se Ezequiel está falando do templo milenial, muita coisa ainda vai acontecer durante o milênio. E tem coisas que talvez nós vamos entender na sua profundidade maior quando lá chegarmos, amém? Mas Ezequiel dá uma descrição clara. Alguns dizem que a descrição dele era o que ele conhecia na época. Claro que hoje, quando nós entendemos a carta aos Hebreus, depois do sacrifício de Cristo, mostra aqui o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Nós voltamos ainda para concluir o livro do profeta Ezequiel. Deus vos abençoe, em Cristo Jesus. Amém.